Fala galera que acompanha a Musical Filmes, eu sou o Bruno. E eu sou o Ulisses. Ulisses, esse papo de hoje, a coisa que eu estava mais na dúvida era o que você ia aprontar aqui na mesa pra gente tentar especificar ou fazer alguma coisa, uma analogia aos personagens que a gente vai trazer hoje. Dois personagens que entraram aí para a história do cinema como talvez um dos primeiros super-heróis negros do cinema. Talvez não relacionado a quadrinho, mas com essa vertente de herói e tal, baseado em várias coisas e tal. Então a gente está aqui para falar do filme de 93, O Homem Meteoro, Meteor Man, e o filme de 94, Blank Man, tá? E aí, Ulisses, vamos começar então numa ordem, como você falou, cronológica? Cronológica. Né, para seguir na temática desses filmes. Muito bem. Meteor Man, de 1993, um filme que foi escrito, dirigido, produzido, interpretado pelo Robert Townsend. E aí, Ulisses, quem é esse personagem? Bom, Robert Townsend... Ninguém. O Robert Townsend, assim, eu acho que ele é aqueles caras mais ou menos como o Adam Sandler. Que o cara faz tudo, né? Sim. Pra ele aparecer. Mas, assim, aí eu vou desassociar do Adam Sandler, porque o Adam Sandler tem um histórico já, né? Com o tempo ele passou a imagem dele, e eu acho que o Robert não foi muito... não teve muito sucesso. Não lembro nada mais dele atual, assim, 93, também quase 30 anos. Né? Talvez ele fosse um produtor conhecido do pessoal dos bastidores, ele convenceu um elenco até que interessante. Sim, pô, vamos falar uns grandes, né? Vamos falar os nomes que tem nesse filme. A gente só tem o James Earl Jones no filme fazendo um papel bem abaixo da sua capacidade, com um cabelo. O cabelo de James Earl Jones merece um podcast só sobre esse cabelo. Nós temos o Bill Cosby, que agora caiu nas coisas do Me Too e aí entrou na derradeira na vida dele. Nós temos o cantor Cypress Hill, que é famoso também na época. Nós temos o Sinbad, ou Sinbad, né? Sinbad. Nós temos... O que mais nós temos aqui? Nós temos Don Cheadle. Não, é verdade. Don Cheadle. Máquina de Combate, né? Só o primeiro filme de herói dele, qual foi? A gente tem o Frank Gorshin, que faz o Anthony Byers. Ele é o charada do Batman de 66. Ah, lá, então. Ele conseguiu... Você não sabia. É o charada dos anos 60. E você tem vários outros, a gente vai até falando, vai lembrando aqui, que tem uma lista grande, assim, personagens de atores e atrizes até. Ele se baseou no Superman, né? Sim, o personagem dele, assim, já tem dois nomes icônicos dos quadrinhos, né? Uhum. O nome do personagem é Jefferson Reed. Jefferson é o nome do Raio Negro, que é, se não o primeiro, um dos primeiros super-heróis negros dos quadrinhos. Uhum. O Raio Negro sofreu um acidente, ganhou raios elétricos e salva a comunidade do Harlem, que é um bairro típico negro, né? Junto com e essa história, esse filme provavelmente é aquela coisa, né, a gente falou do Darkman. Talvez ele até pensou em fazer esse aí. Talvez. Ou talvez ele gostava do Superman, quis pôr um pouquinho de tudo. Porque o personagem dele, né, que é o Jefferson Reed, ele é um professor, né? Ele é um professor substituto. Professor substituto que vive naqueles bairros mais violentos, que são atacados. Meio acovardado, atacados por gangue. Exatamente. E aí ele sofre um acidente que um meteoro cai na cabeça dele. Não, antes disso, só complementando, né? O Jefferson é do Raio Negro e o Reed é do Reed Richards, do Quarteto Fantástico, que é o... Talvez por isso que ele é professor. Isso, e um dos homens mais inteligentes do universo Marvel. Então, assim, ele vê um assalto cometido por crianças. E tem uma gangue de... É bem parecido com aqueles motoqueiros dos anos 50, só que o bairro é tudo negro. É tudo, assim, sim. É tipo 98% do elenco, 99% do elenco é negro, sim, né? Sim. Então, é uma gangue de negros que usam jaqueta de couro e todos têm o cabelo loiro, tingido. Sim. Parece um bando de pagodeiro. Dos anos 90. Dos anos 90, bem típico mesmo, né? Inclusive o Don Cheadle, né? Um deles, né? Chamado Goldilocks, acho que é o nome dos caras. Isso, né? E ele vê... Cachos negros, cachos loiros. Goldilocks é quando você fala a menininha de cachinhos loiros. Isso. E o nome da gangue. Olha só, ó. Boa. Aí ele vê um assalto, ele não faz nada para impedir, e aí duas crianças, né, estavam cometendo, e ele foge. E aí à noite, assim, esse filme tem uma coisa bem curiosa, que pra quem, assim, esse filme eu era adolescente, você também, talvez
tava começando a adolescência, não sei. Eu tinha 10 anos. Eu tinha 13. Então, assim, quem não entende muito de cinema começa a pensar, mas não parece um céu, porque sempre, a maioria das cenas é de noite, e esse céu não é estrelado, então ele tem muito cara de estúdio. Sim. Né? Tem muito cara de estúdio. E aí ele tá correndo assim, do nada, o jeito que ele corre um cometa. Ele tá correndo, parece os vilões dos Goonies, correndo assim, que parece ter cabo pendurado. Né? Nossa. E aí vem um cometa azulado e pega nele, começa a penetrar e entra nele, ele fica desfigurado, tem que ficar todo enfaixado, né? Queima ele e tal, e aí depois de umas semanas aí ele acorda. E aí, olha só, né? Porque é aquela coisa, o cara fez uma mistureba, porque Sim. os poderes que ele tem. Vou fazer uma lista aqui do que ele tem. Ali, Superman, vamos fazer por partes. Superman. Parte Superman, ele tem a visão de raio-x, visão laser, a super força, super velocidade, ele voa, super audição, invulnerável, ele é praticamente invulnerável. Poder, aí ele tem o poder de. Coloca um quê de Wolverine, que ele tem poder de se regenerar, né? Sim. Ele tem poder de se regenerar, ele esse é o melhor poder que ele tem. Ele tem o poder de absorver os conteúdos de livros. Aí entra o Reed Richards, né? Que pra ficar inteligente. Ele já era um professor substituto. Aí quando ele acorda, tiram as faixas dele, o médico tá com um livro, encosta nele e então, aí ele tem o sopro, ele tem telepatia com cachorros, né? Porque é um Aquaman da Terra, né? Tipo, é o Dogman. É o Homem-Formiga mais evoluído, o Dogman. E ele tem coisa que mexe com o cérebro, como que ele fala? Que você consegue mexer objetos? Telecinésia, ele tem isso aí. E assim, e não foi... E acabou, né? Tá bom, né? O meteoro atingiu ele e ficou um fragmento no chão. E aí um outro ser vai lá e pega. Aí descobre que é o Bill Cosby, que faz o Marvin, que é o mendigo. É o mendigo, né? E tem umas cenas assim que é, assim, ao mesmo tempo que é meio vergonha alheia, também é interessante. Tem umas coisas engraçadas. Tem umas coisas legais assim, porque assim, você tem que lembrar que esse filme, ele é quase um Spike Lee de heróis, né? Porque o Spike Lee é conhecido pelo movimento negro no cinema, né? Que o pessoal chama de cinema negro. E esse filme, ele chega meio que misturando um pouquinho disso, desse orgulho negro, com um pouquinho de Dolomite, né? Porque tem também aquela coisa dos estereótipos. Estereótipos, não só da comédia, mas também das coisas dos negros, típicos daquela região. E também os caras tentando que nunca usaram. Então tem umas peças, por exemplo, o Marvin, ele absorve também poderes, ele vai mexendo com telecinese, ele vai fazendo café com o dedo assim, a xícara vai mexendo sozinha. Você vê que é o bagulho pendurado por fio. Sim. Mas assim, é até que interessante. E tem umas cenas engraçadas que nem, por exemplo, que é aquela coisa, né? Que aí a gente entra na questão do Raio Negro, nas questões também de alguns super-heróis assim, mais urbanos, né? Que ele começa a agir na comunidade. Sim. A mãe dele fala, você... É muito engraçado. A mãe deles descobre. A família descobre porque os caras do cabelo loiro chegam lá no pai, o pai foi atacado, aí o pai sai do hospital, aí os caras chegam lá na hora que eles estão chegando pra bater no pai de novo, e ele tem os superpoderes e ele age, né? Aí ele esmurra, não sei o que lá. Ele segura um carro, o carro segura o carro. a 20 por hora. Segura o carro. Ele põe a mão, fica a marca da mão dele, os caras saem voando pelo para-brisa. Tem isso aí. O cara que dava uma porrada nele é esse ator aqui, que tá também que tem um grandão, né? O Tom Liston Jr. faz o Digit, aqui tem 1,97m. Isso. Fez o Batman. Isso, Não, ele fez o Cavaleiro das Trevas, ele fez o Cavaleiro das Trevas, é o cara que joga a bomba pela janela. Ele mesmo, isso, esse ator que faleceu, né? Ele faleceu faz pouco tempo. Não pouco tempo, faz uns anos, uns 2, 3 anos. Não tava sabendo. Ele faleceu. E aí tem esse cara que é conhecido, tal Don Cheadle. Aí você tem a cena que, depois é engraçado que ele faz isso, a comunidade inteira vê, a galera vê. Aí ele explica pra mãe, então, eu fui o meteoro lá, me deu super força e tal. Então, mas não conta pra ninguém. Aí a mãe dele fala assim, mas o bairro inteiro viu. Aí ele começa a agir como o meteoro, o homem meteoro, mas antes disso tem aquela cena comédia que ele transforma no pastelão, dele vestindo a roupa, escolhendo uma roupa. Ele faz 500 roupas diferentes. Bota um negócio tem uma mola na cabeça, aí ele fala assim, você está preso, ele vai treinando, você acha que eu não tenho provas? Ele aperta e tem uma Polaroid aqui. Lembra Polaroid? Aquela máquina que você tirava foto na hora? Ele tá aqui uma Polaroid, ele clica, ela tira a foto e imprime a foto. E esse é o Homem Meteoro, até que aí mostra aquela cena clássica assim, mais
uma Aí música, cria um uniforme bem estilo Superman. colocando costura, tá? Porque tem a história do que a mãe do Superman que deu o Sim, uniforme pra ele, né? muito Superman essa cena, muito Superman. E aí ele vira o Homem Meteoro. Aí tem essa cena que é engraçada que você não vê a princípio a roupa, você vê o pai dele assim pra mãe, agora ficou bom, tá? Aí ele some, cadê ele? Aí eles olham lá fora, ele tá voando à altura do chão disso aqui, assim, ó, o chão. Ele tá planando, né? É, assim. E aí eles colocam assim, pô, ele vai ter que perder uma hora o medo de altura que ele tem. Porque teve uma hora que ele ficou no poste, né? Aí ele tava voando e grudou no poste. E aí toda hora que ele vai, ele para com os bandidos, né? Ele para, e aí ele vai sair, ele sai dando cambalhota pra trás. Ele sai, agora eu vou embora. Você fala, vai, como assim? É uma mistura de Superman sério com Chapolin colorado. É muito isso. Bem isso. E a cara dele, o engraçado de tudo é a cara desse ator. Porque ele é muito sério no que ele tá fazendo. Então, ele te convence. É um Ed Murphy meio sério. Porque tem aquele estilo do Ed Murphy bigodinho assim. Porque o Ed Murphy, ele sempre dá aquele sorrisinho pra câmera, ele quebra a parede. Chris Rock também, né? O próprio Damon também. E ele não, ele fez uma cara assim, sério, até quase apático. Com aquela roupa assim, com aquela postura de herói, sério, e faz as camaradas pirutas e você fala. Que estranho. Esse cara é estranho. Que foi isso aí? Eu não entendi. Você fica meio. Dá uma bugada. Você fica, peraí. Ou o cara interpreta muito mal, ou o cara acredita realmente que tem poderes. Porque ele é muito sério. Ele quis fazer. Talvez aquela coisa. Né? Nem o Superman é assim, né? Porque o Superman dá uma risada, né? O Superman ele é carismático. E assim, aí ele segue também uma linha meio Quarteto Fantástico, que a identidade dele é exposta. Né? Ele não tem máscara, não tem óculos, não tem nada. É a cara dele mesmo. E aí você tem essas cenas, assim, cenas engraçadas. Ele luta contra o Bill Cosby, né? A cena final ele lutando contra o Bill Cosby. Não, e tem uma coisa engraçada também, que é uma cena que tá lutando com que o vilão lá também encosta no meteoro, né? Os dois ficam com poderes e ele já tá sem uniforme, com a roupa dele de Jefferson, que tá perdendo os poderes, né? Sim, que ele vai perdendo os poderes. Ele vai perdendo os poderes, e aí, assim, eu achei interessante que lembrou muito o Superman 2, né? O Superman contra o Zod, que eles vão lutando e aí os carros vão voando, as coisas vão quebrando, vai ficar na mão deles nas coisas, o rosto. Sim, né? E tem uma coisa interessante, que dá a entender que os poderes dele, como todo personagem assim, meio superficial, poder é sempre radiação, né? Então ele enfiou a mão na terra e irradiou tudo. Cresceu, o pessoal tudo voltou pra casa com os legumes gigantes. Alimentou a fome do povo. Então, mas talvez isso aí, né? O cara deve ter pego várias ideias, talvez ele gostasse bastante de quadrinhos, foi pondo várias ideias, porque esse ator, que é o ator, que ele é tudo nesse filme, né? Qual é o nome dele? Robert Townsend. Robert Townsend, né? Ele é o ator, na realidade ele é o produtor, o escritor, o diretor e o ator do filme. É tipo Chaplin, né? Então, ele talvez queria ser isso aí, né? E uma das coisas que a gente falou no último episódio, que as pessoas falam que o Pantera Negra teve essa importância, porque com certeza, talvez ele tenha feito esse coisa meio pastelão no meio, porque se ele não fizesse esse pastelão, o estúdio não confiaria num elenco predominantemente negro e num diretor, num escritor negro. Isso. A quantidade de dinheiro que eles deram. Exato. Que foi na casa de 20 milhões de dólares. Para a época, 20 milhões é uma puta grana. Não, você tem uma ideia, esse filme é de 93. Né? Ele veio um ano depois do Batman Retorno. Né? E o primeiro filme do Batman, se não me engano, acho que foi 90 milhões. Então. É menos, é bem menos, mas 20 milhões não é pouco dinheiro para a época. Porque 20 milhões foi o que o Jim Carrey recebeu pra fazer o Charada, você vê? Então, é isso. Então, mas não é pouco dinheiro. Não. E mesmo assim, só foi dado, acho que para ele esse dinheiro, para tudo que eu falei, esse elenco predominantemente negro, para ser assim, é meio pastelão, deixa aí. Então, uma comédia. Isso, aí que eu quis dizer a questão do Dolemite, né? O Dolemite é um cara que começou a fazer por conta. Até na Netflix tem a história dele, Murphy, né? Lá, que é muito bom. Mas eu tô falando do próprio cara, né? Pra quem assistiu o filme do Dolemite com o Ed Murphy, eu tô me referindo ao cara mesmo, né? Que ele criou esse cinema que misturava o pessoal negro bem da quebrada lá do Harlem, tudo do Bronx, Kung Fu, comédia, ação. Então ele segue mais ou menos essa mesma vertente. Porque na realidade filmes negros
até o comecinho mesmo dos anos 90, era só assim mesmo. Filmes de... Você tinha o Spike Lee, que fazia uma coisa mais séria. Era o único que fazia. Mas era bem mais nichado, né? Sim. O público era mais nichado, a história. Então não tinha uma... Tinha um elenco estelar, porque ele conseguia, porque ele era o Spike Lee, predominantemente negro, porque ele fazia questão disso. Mas talvez assim, no cinema, era menos cinemas que exibiam. Tinha essa coisa, né? Nos Estados Unidos, que é muito segregado, é segregado meio na muqueada, né? Tipo, mas Então tem isso aí. E aí o que acontece? Pra você fazer um personagem desse, o super-herói, você teve o Superman, Christopher Reeve, você teve o Batman, você teve o Batman Retorno, você teve esses personagens aparecendo, depois ia ter o Batman 3 e tal. Aí fala assim, a gente vai fazer um super-herói negro, um Pantera Negra? Não. Então eu vou fazer esse cara aqui que é pastelão. Beleza. Então por isso que a importância do Pantera Negra, que a gente sempre frisa pra comunidade negra, é essa, cara. Foi a primeira vez que o estúdio deu uma puta grana num elenco predominantemente negro, para um diretor negro, para a equipe, a parte de por trás das câmeras também, a maioria. Então essa é a importância, né? Então aí o que acontece no final desse filme aí? Ele salva o cachorro dele, né? Putz, eu nem lembro. Ele salva o cachorro dele. O cachorro dele tem um nome engraçado também. Cadê ele? Fala aqui, eu tava lendo aqui. É o Wellington, o cachorro dele. Ele sofre um ataque do cara do mal, e aí fica aquela coisa assim, ele precisa usar o último fragmento do meteoro que dá poder dele, ele usa no cachorro para recuperar o cachorro que estava morrendo. Aí no final, assim, o chefe de polícia fala assim, beleza, agora a gente vai para férias, para Bahamas e tal, e termina o filme ele como um herói local, né? Que aquela coisa que você falou, é tão estúdio porque acho que só tem 3 locais que eles vão fazer, porque não tem dinheiro para filmar fora, tal, assim, na cidade mesmo, né? Aí você fala assim, bom, o filme não fez sucesso, apesar de um elenco, sei lá, mas é aquela coisa que eu falei, um pouco mais nichado. Aqui pelo menos chegou já pra TV, se eu não me engano. Mas não teve sucesso, fez menos de 10 milhões de receita. Aí os caras falam assim, bom, beleza, esquece, né? Um ano depois, o cara falou assim, tem um cara que ele faz parte de um programa de televisão, lembra da TV Pirata? Dessas coisas? Lá nos Estados Unidos teve vários, tem o Saturday Night Live, mas tinha um que era uma coisa também que tinha bastante atores negros, comediantes. Chamava Living Color. Sim. Que o Jim Carrey, apesar de não ser negro, ele apareceu lá. Todo mundo conheceu o Jim Carrey. Aí tinha um cara que era super famoso do Living Color, e tinha dois caras. Dois caras. E os caras falaram assim, tá aí. Não deu certo com o Meteor Man, porque o cara talvez não tenha cara de ser muito sério e tal. Vamos pegar esse pastelão total. E deram na mão do Damian Wayans, né, dos irmãos Wayans, que fizeram As Branquelas, Todo Mundo em Pânico. E depois, assim, o Marlon Wayans faz uns filmes que, meu Deus, é uma vergonha alheia. Assim, você assiste um filme que na Netflix... Não, você assiste assim, né? Que ele fica pelado. Tem outro que ele tem as irmãos lá, que ele faz vários personagens. Mulher, homem, com câncer, magro, branco, nossa... Ele tentou copiar o Ed Murphy nessa. Ele fez a sátira do 50 Tons de Cinza, que ele fez 50 Tons de Preto. Esse é o Marlon Wayans, que é um puta de um ator, todo mundo viu naquele Requiem por um Sonho, que ele faz um personagem drogado, e falou, cara, esse cara é bom pra cacete. Mas todos eles são bons. Aí os caras se contentam em fazer esses filmes pastelão. Então, Damian Wayans, que todo mundo conhece por... Michael Kyle. Eu, a Patroa e as Crianças. Foi o super-herói Blankman. Blankman, um super-herói muito louco. Muito atrapalhado. Isso. Então, aí você já vê que no título mesmo já é escrachado. Né? Já é escrachado. Mas assim, diferente do Dolemite, mais na cabeça. Diferente do Homem Meteoro, o Blankman realmente é uma sátira. É uma sátira mesmo. E aí, então, a história desse filme, o Damian, o nome dele é Daryl Walker. Ele descobre por acidente que inventou um líquido capaz de tornar roupas ou objetos praticamente indestrutíveis.
Ele, como a gente estava conversando, ele é meio Sheldon do Big Bang Theory, ele é um super nerd, assim, né? Ele é todo o estereótipo do nerd, do geek daquela época. Daquela época. Esquisitão, óculos gigante com aquela fita amarrada, a voz estranha, um comportamento meio estranho, assim, fora da realidade, alienado mesmo. E aí ele perde a avó dele é assassinada e ele vai atrás dos assassinos e ele se torna esse personagem que é o Blankman. E assim como o filme do Homem Meteoro, tem um puta do elenco, né? Sim. Tem um puta do elenco, porque, que eu falei, são dois caras do Living Corp, o Damon Wayans e o David Alan Grier, que é um ator super conhecido, pra quem assistiu o Jumanji do Robin Williams, ele tá no Jumanji, e faz vários personagens que todo mundo conhece ele. Isso. Ele e o Damon tem uma parceria longâmina, né? Eles trabalham juntos em vários filmes e séries, ele tá sempre lá. Então, aí você tem também... Na época, uma super atriz, uma atriz que tinha muita atenção também da galera, que é a Robin Givens. Que ela fez aqui nesse filme ela faz a Kimberly, mas ela fez o Maluco no Pedaço, ela é a Denise. Isso, e todo mundo conhece também que ela fez aquele filme do Ed Murphy também, ela fazia parte desse elenco e todo mundo conhece também porque ela foi casada com o Mike Tyson. E ela deu uma entrevista lá que ela falou que o Mike Tyson batia nela e o Mike Tyson sentado do lado dela, assim, com a cara assim... Que aí ficou também a história dos dois, se você quiser procurar aí, do Mike Tyson com ela, é bem complexa, para dizer, no mínimo. Nós temos também aquele ator que faz parte do Seinfeld, do Jason Alexander, que é o Mr. Stone, que tá nesse filme. É o George do Seinfeld. É, o George do Seinfeld. E tem outro também que você olha e você fala assim, eu sei quem que é. E um ator que todo mundo conhece, depois ficou conhecido, que é um pequeno ator, que é o Tony Cox. Que nesse filme ele é chamado de Midget Man, que significa o anãozinho, né? O homem anão. Que hoje em dia não pode falar isso, não pode falar. Não é muito politicamente correto falar. E inclusive é o mesmo ator que fez com os irmãos Wayans o Pequenino. O Pequenino, é verdade. O Tony Cox, Então, a ideia do filme é o seguinte, então ele vira esse Blankman, ele usa essas roupas que são invulneráveis, né? E a roupa dele, diferente do Superman, diferente do Homem Meteoro, diferente de todos os personagens. O cara pegou o que tinha em casa, vestiu amarrou toalha aqui, é um cobertorzinho todo improvisado aqui, mesmo. E ele tinha um nunchaku muito bom, que tinha que dar corda. Ele usa uma perna como se fosse de amputado, assim, isso. Né? Que, nossa, ele joga. O cara é tão assim, despreparado pro combate que o nunchaku dele, em vez dele girar pra bater, ele dá corda pro bagulho ficar girando sozinho. Então é muito, muito, muito pastelão. Mas tem umas cenas engraçadas que é interessante, que tem umas coisas que ele usa, umas boas sacadas, que é divertido se assistir. Tem uma cena que ele vai enfrentar o cara do mal, e aí ele tá batendo na mulher lá, um cara do mal lá. Tem aquela coisa de gangue lá, todo mundo tem os gangues e tal. É a mesma coisa do outro filme, só que agora é mais genérico, né? Sim. Aí ele tá batendo na mulher e ele aparece lá na sombra, pare de bater nela. Aí o cara fala assim pra ele, se você não ficar quieto, eu vou bater em você e vou te fazer, você minha bitch, né, minha puta. Aí ele fala assim, então me bate e me chame de Susan. Isso. Aí o cara começa a bater na cara dele, pá! E ele vai dando uns gritos. E aí o cara fala assim, eu falei pra você, Susan, pá, pá. Aí soca ele cai tudo, né? Tipo, nisso a moça foge. E o cara falando, brigando com os gangues que deixou a moça fugir, ele levanta de novo. É só isso que você tem? Aí ele olha e fala, ele puxa a arma assim, né? Pá. Aí ele fala assim, eu vou te dar 3 segundos pra você sair da minha frente, senão você vai tomar bala. Aí ele fala assim, 1, 2, 3, pode atirar. Aí o cara atira, pá, pum, ele cai. Aí o cara vira, puta, bateu um cara, agora a gente... Aí o cara levanta, eu estou aqui ainda. Aí ele olha, como é que você tá aqui? Pá, atira de novo, pá, atira de novo, pá. Aí beleza, ele tá com a roupa invulnerável. Aí o cara do lado, um dos caras do mal fala assim, por que você tá atirando na cabeça dele? Atira na cabeça! É uma coisa que a gente olha e pensa assim, por exemplo, do Batman. Suponha que a armadura do Batman também é meio que impenetrável. Eu falo, mas se o cara dá um tiro na boca dele, sabe o que acontece? Então, é porque aí que tá, tem uma questão que realmente, pra quem entende de caçada ou até esse tipo de coisa, geralmente só se atira na cabeça quando é tipo um sniper, né? Geralmente, porque a cabeça, em relação ao corpo,
é um alvo mais fácil de errar. Sim. Né? Então o pessoal atira no peito, porque geralmente não tá o logotipo do personagem, então meio que você mata o personagem. Então mata o herói pelo peito. No caso desse não tem logotipo nenhum. E tem umas coisas. Não, assim, o uniforme dos dois, tanto dele quanto do Kevin, que no filme, o amigo, né, que o... chama Kevin, o outro cara. Os caras chamam de outro cara. Então o tempo todo, é o Blankman. Olha, é o Blankman! E tem outro cara ali. Aí ficou o Blankman e o Só que o outro cara, ele tem habilidade, ele luta bem e tal, então tá nessa hora. Só que ele não tem o líquido na roupa dele. Ele não é invulnerável. Ele não é invulnerável. Então assim, tem uma hora que ele leva um tiro, né? Então aí você tem essas cenas, aí tem a cena... Mas tem umas cenas interessantes, assim, na parte final, porque... Não, tem até o Arsenio Hall no filme. Tem, ele faz... também é amigo dos caras. Sim. Né? Mas tem uma cena legal nesse filme, você lembra daquela cena no cofre? Que tá o cara do banco, assim, preso, assim, com coisa, o cara chega, assim, ele entra, né? Primeiro ele... com a bomba, não? Com a bomba, e tem um robozinho, que é o... não, tem um cara tá no cofre e ele tá lá, o Blankman, e o cara chega lá, o outro cara chega pra ajudar. E ele fala, o que você tá fazendo? Eu tô tentando desarmar a bomba aqui. Aí ele vai desarmando assim. Aí beleza, ele desarma. Aí beleza. Consegui e tal. Aí o cara do lado assim. O outro cara vira pra ele e fala assim: mas que a gente tá ouvindo esse stick ainda? Tic, tic. Aí eles olham assim: tem uma bolsa, ele abre a bolsa. Aí tem um monte de bomba. Tem um monte de bomba aqui, velho. Aí o cara do banco fala assim: vocês não vão conseguir me salvar. Fuja. E aí o Blankman vira pra ele assim, tira a máscara, né? Pra mostrar a sua identidade secreta e fala assim: você me desculpa, eu juro que eu tentei te... Aí o cara fala, não, fica tranquilo, pode ir, vai embora. Aí ele vai embora e o cara explode, né? E aí fica essa coisa, porque tá todo mundo revoltado porque ele não conseguiu salvar o cara do banco. Que é parecido com o que o Duende Verde fala pro Homem-Aranha, né? Que fala assim, os caras vão gostar de você, mas mais do que gostar de você, eles vão gostar de ver você falhar. Então perde essa coisa, tem um quesinho disso. Tem umas boas ideias, sabe? Esses dois filmes tem umas boas ideias, mas a execução... é muito pastelão, né? Inclusive, muito essa história do Blankman morar com o irmão e a avó, que é uma coisa muito comum, né, em periferia. A avó que cuida dos netos. Sim. E a avó morreu, eles pegaram exatamente a mesma premissa para fazer o Aço, né? Sim, a mesma história. Que o Aço no quadrinho não tem nada a ver com isso. Sim, então, que é de 97. O Blankman veio antes. Então, tem um pouco dele. Você vê que você fala, Million Man, Blankman e Aço. Você tem aí em 5 anos esses 3 filmes com mais ou menos a mesma ideia, mais ou menos o mesmo estilo. E um é só... Então, aí você vê, um é um personagem que existe. Mas não tem e nada mesmo assim, os caras fizeram tudo do mesmo jeito. Então você fala assim, cara, como é que pode, né? Você fala, como é que os caras realmente... Parece que não leva a sério. E tanto o Aço quanto o Blankman, eles parecem uma tartaruga ninja. Tipo, não passa um rosto de um herói, né? Não, o Blankman tem uma faixinha tipo Zorro, assim, só que laranja. Laranja. O uniforme do cara. E aí esse filme, apesar desse ator ser famoso e tal, teve um orçamento alto, né? Porque os caras têm um certo nome em televisão e tal. Tem um pessoal famoso, né? Que eu falei do Tony Cox, a Robin Givens e tal. E o diretor, depois dessa pérola, ele acabou filmando o Minority Report. O Mike Binder. Isso, Mike Binder. Então ele dirigiu o Tom Cruise e dirigiu o Keanu Reeves no outro filme também. Então você vê que o diretor cresceu bastante, depois o Damon fez bastante coisa. Assim, o Damon assumiu esse papel de querer fazer comédia. Depois ele foi fazer a versão da Máquina Mortífera, né, da série, que foi até legal. Tava legal, mas aí teve problema com bastidores lá. Bastidor. E aí não rolou, mas ele seguiu essa linha, né? E o filme teve um orçamento de 20 e poucos milhões também nessa faixa, e a receita foi menos de 10, então foi mais um tiro no pé. Sim. Tá? E aí a gente foi ter, em 97, finalmente os caras olharam e falaram assim, não, deixa eu fazer um personagem negro de um quadrinho, levar a sério, não fazer igual o Aço, deixa ser o que é, e vamos ver o que acontece. E aí o filme foi um super cultuado, né? E mesmo assim levou o Pantera Negra de 2006, eu acho. 2007. Não, é mais, né? Mais, não, 2016. 2016. Então, 97, o Blade, 19 anos depois, para ter o Pantera Negra, né?
Mas Então, também porque é o Marvel Studios, né? Disney soltando a maleta de milhões ali. E deixar, então, soltando a maleta, e diferente do Star Wars, que é soltar a maleta e meter o bedelho, Sim. é tipo soltar a maleta e deixar na mão dos caras pra Deixa o fazer. cara fazer. Então aí os caras fizeram de verdade, aí você começa a ter personagem que é chinês, os atores e a parte de produção chinês, como Shang-Chi, personagem de origem, personagem negro, colocar um diretor negro, toda a parte de produção negra para os caras falarem. Filme de mulher protagonista, diretora mulher. Então o pessoal, depois de um tempo, Hollywood começou a aprender a deixar a pessoa, se ela não sabe escrever para aquele público, então deixa quem sabe fazer. Porque antes era aquela coisa de estereótipos, né? Sim, era estereótipo. Você fala assim, tem um monte de ator negro, então, nossa, nós estamos incluindo a galera. Beleza, aí você fala, então, o ator, onde passa o negócio? No gueto, urbano. Os caras, todos eles jogam basquete. Sim. Todos eles andam e falam do mesmo jeito. Todos falam bro. Todos. Então, assim, esse tipo de coisa que eles falam, pô, velho. Aí você tem no Pantera Negra uma puta coisas de... Como fala? Super tecnológica, a cidade é tecnológica, tem uma menina lá, a irmã do Pantera Negra, que é super inteligente. A ideia do Pantera Negra de Wakanda seria uma civilização africana que não foi colonizada, ela evoluiu sozinha. Né? Que seria como hoje um país da Europa. Né? E para finalizar, depois que o Blankman consegue, né, se recuperar, salvar a cidade e tudo... Ele prende o cara que matou a avó dele. Ele tinha um robozinho chamado J5. Não, e a cena final que ele prende o cara é muito ridícula, porque lembra um pouco do Batman... Isso que eu ia falar agora. Batman e Robin, né? Que ele bate o pé e aí sai... sim. Bate Robin, ele bate o pé e sai os patinetes. Não, patinete, de gelo. Esse aqui sai as rodinhas mesmo. E a dele gira assim e começa a andar um patinete motorizado. Tem tipo um foguetinho. Né? Aí, como o Batman no final do filme, e assim, esse filme leva muito, como é uma dupla, né? Ele leva muito parecido com o Batman dos anos 60, e ao mesmo tempo o Besouro Verde também, né? Tem uns ângulos de câmera legal, aí o robozinho dele quando... tem uma hora que ele cai e faz crash, aparece, tem uma cena, né? E aí fica, por quê? Tipo, o robozinho morre e tudo. Aí no final, quando ele salva tudo, que nem o Batman, que deixa o bate-sinal, e quando quiser chamar, chama ele de novo, né? Aí a cidade agradece, uma faixa enorme assim na prefeitura. Obrigado por salvar a cidade, Blankman! E você também, outro cara. Então, é uma sátira. Mas então, não deu certo e tal. Mas assim, vale a pena. Até tem na internet pra você assistir, né? No YouTube, né? Pra assistir os dois. E tenta assistir pra se divertir, filme de sessão da tarde, mas pensando, né, o que veio depois, é que eu sempre falo, né? Todos esses filmes mais ou menos ou ruins faz você apreciar muito o que veio depois. Sim. Você fala assim, agora os caras levam a sério, porque não é visto de uma maneira tão infantil e besta, né? Todo movimento artístico, seja no cinema, no teatro, na dança, na música, nas artes plásticas, ele teve um porquê. Então, o Homem Meteoro e o Blankman, eles tiveram o porquê de serem desse jeito. Não foi simplesmente, foi feito de qualquer jeito, não. Era o único jeito de se fazer um filme negro que pudesse tentar ser mainstream. Era o que dava para fazer. Então, hoje, talvez a gente olha, né, para quem não conhece, ou para quem nunca assistiu, ou para quem é dessa geração, né, mais jovem, vai olhar e falar, nossa, que lixo. Mas esse lixo era o que entretinha a gente quando era criança. Eram as nossas comédias. Depois começou a vir o Jim Carrey, né? E aí vai se renovando sempre. O cinema vai se renovando. É isso aí. Bom, então esse foi Homem Meteoro de 93, Blankman de 94. Dá uma conferida aí no YouTube pra você assistir, ver se você curte, pra dar umas risadas, ou olhar e fazer assim, meu Deus do céu. Se é pra ter vergonha alheia com o Marlon, vamos ter problema também. Então é isso aí. Então espero que vocês tenham gostado, né? Então curte aí o vídeo, compartilha, dê sugestões aí pra gente. E como a gente falou que é uma sátira, a gente vai fazer um link com 2 filmes que também são uma sátira, só que de uma maneira mais séria, né? Uma maneira mais séria. Sim. Que depois é a mesma coisa, do herói que vai ajudar a comunidade. Sim. Né? Então a gente vai falar de 2 filmes, um que fez muito sucesso e um outro que não fez tanto sucesso. A gente vai explicar direitinho porque não fez tanto sucesso, tem a ver também com confusões
né, ali nos bastidores. A gente vai falar dos filmes Kick-Ass 1 e 2. O primeiro de 2010 e o segundo de 2013. A gente vai explicar o que deu certo, o que foi bem feito. Não é um filme... Não tem depois teve um quadrinho dele, né? Na realidade, ele é de quadrinho. Ele é de quadrinho? Então tá. Então a gente vai explicar direitinho o Kick-Ass 1 de 2010, Kick-Ass 2 de 2013 no próximo episódio, tá bom? Curte o vídeo, dá um like aí pra gente, compartilha. Valeu, Ulisses. Valeu, Bruno. Valeu, galera. A gente se vê na próxima. Valeu, outro cara. Bruno e outro cara, o Ulisses e o outro cara. Valeu.